Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado, com o portfólio mais completo da região. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Carmona Advogados, em 2018 completando 25 anos de advocacia. Ética, comprometimento, agilidade e profissionais altamente capacitados nas seguintes áreas do direito: direito do trabalho, direito civil, cobranças, indenização, contratos e direito imobiliário, direito de família, inventários, divórcios e alimentos. E a defesa incessante de seus clientes. Atendemos todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Avenida Protásio Alves, 8079, Alto Petrópolis, em frente ao Fórum. Telefone 3334 2575. Facebook Carmona Advogados. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Fone 54 3287 1125, Caxias do Sul. Stock Glass. Vidros temperados e acessórios para uso e instalação de vidros. Um atendimento totalmente focado no bem-estar do cliente, com entrega pontual de produtos de altíssima qualidade. Avenida João 23, 425, bairro São Sebastião, Porto Alegre. Fone 30 26 37 10. Aluminalves, há mais de 20 anos no mercado. Janelas, portas, box e sacadas. Esquadrias de alumínio, vidro temperado. Soluções em esquadrias especiais. Avenida Manuel Elias 212, fone 3340 4040, Porto Alegre. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Essa semana no Trilegal é para amarrar o burro na sombra. Eu ganhei no Trilegal e tô muito feliz. O Trilegal dessa semana tem tudo que você queria. Tem dinheiro, 20 mil reais, tem carro, voo zerinho e tem casa com carro na garagem e 1 ano de supermercado. Pra ficar com o burro na sombra. Então, vai pra sombra! Trilegal! Sua vida, muito mais Trilegal! Olá amigos, estamos começando com mais um programa Comunicando Direito da Confraria da Comunicação. Todos os sábados às 20 horas e 30 minutos no canal 6 da NET, GSul TV. Estamos todos os sábados no canal 6, no mesmo horário, com o Dr. Aloysio Martins, que se encontra na minha esquerda, e a doutora Ângela Beatriz, que se encontra na minha direita. Eu que vos falo, Felipe Carmona, apresento o programa
E como de praxe, sempre no primeiro bloco, tratamos de um assunto que está em voga nos noticiários jurídicos do nosso Brasil. Não poderíamos de trazer, neste primeiro bloco, a possível prisão ou julgamento do Lula que está para ocorrer agora no dia 28 de março, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Lula, como já foi amplamente divulgado, fora condenado em segunda instância, tendo majorado a sua pena. Aguarda, então, um julgamento de embargos de declaração, remetido à turma que julgou e condenou, e então suspendendo a execução da pena. Nestes meandros jurídicos, Lula ingressou com uma ação, um habeas corpus preventivo no STJ, o qual já não teve sucesso nesse primeiro recurso. Doutor Aloysio. Ele tem tramitando também um no STF. Tem mais um recurso de habeas corpus preventivo no STF, né? Exatamente. E, nós temos aí a situação agora, então, do dia 28 de março, que volta, então, né, na verdade, de férias do relator, que esta é a data, então, que possivelmente poderá vir concluso ao julgamento. E quais são as expectativas, né, em relação a esses embargos de declaração opostos pela defesa de Lula? Bem, a expectativa dos embargos de declaração é a sua absoluta rejeição, porque os embargos de declaração ele não se presta a modificar o julgamento proferido referente à condenação. Os embargos é para esclarecer algum equívoco, alguma dúvida, mas ele, via de regra, não modifica o deciso. Na verdade, ele pode apenas esclarecer alguma coisa. Excepcionalmente, os embargos de declaração, ele pode modificar quando se constata que houve um equívoco no acordo, que à primeira vista, pelo que se pôde ficar sabendo do julgamento do TRF, não teria nenhum equívoco no julgamento. Bom, em relação à prisão do ex-presidente Lula, o próprio PT, a Gleisi Hoffmann, já disse que a possibilidade de Lula presidente está caminhando, né? Então já estão começando a admitir essa possibilidade. E no meu entendimento, eu acredito que após o julgamento dos embargos, que vai ocorrer no dia 28 desse mês, a partir desse julgamento, o Tribunal Regional Federal ele esgota a jurisdição no segundo grau. Então, os outros recursos são apenas para as instâncias superiores. E no momento que ele esgota a jurisdição do julgamento do recurso, nós estamos diante daquela situação que é o entendimento atual do Supremo, de que após a condenação da segunda instância, o réu tem que ser preso. Isso é uma decisão do Supremo de 2016, e na minha opinião, isso é que vai ocorrer. A partir do dia 28, julgados os embargos, provavelmente o TRF vai comunicar o juiz da primeira instância para que se expeça o mandado de prisão, e acho que, como os petistas estão dizendo, acho que antes da Páscoa ele vai ser preso. Eu diria que ele já está com o pé na cadeia. Falta só o outro. Eu vou dar meu pitaco, doutor Luiz. Eu acho que a primeira situação, né, tem que esgotar a jurisdição do Tribunal Regional Federal. Né? Então, não é certo que será julgado no dia 28. Algo que tu indica, poderá, né? Poderá não ser julgado na primeira sessão, segunda. Ele pode ser retirado de pauta, sei lá. Enfim, então, é uma situação que os embargos de declaração, como o doutor Aloysio pode, né? Falou aqui, ele pode ter uma situação para sanar um vício, uma omissão, contradição, obscuridade. E aí, dentro daquela situação, né, da defesa de Lula ter colocado, pode sim haver uma omissão do juízo. Agora, mudar circunstancialmente o julgamento é praticamente impossível, né, doutor Ângelo? Agora, me parece que essa questão de
de ter uma prisão imediata, ela só acontecerá quando esgotar essa jurisdição. E aí nós temos a possibilidade, inclusive, de um ingresso de um segundo desembargo de declaração. Né, doutora Ângela? É possível entrar com... É possível, até que se esgote até que se esclareça, que não se tenha mais dúvida, nem obscuridade, né, é possível. A consequência desses embargos de declaração, será que seria protelatório no meio jurídico, né? Que seria empurrar com a barriga, né? Para aquele nosso telespectador, né, mais leigo, protelatório seria isso? Seria essa a intenção da defesa? Via de regra, os embargos de declaração, eles são utilizados para pré-questionar a matéria, porque a ausência de pré-questionamento da matéria impede o acesso às instâncias superiores. No caso, que é o recurso especial extraordinário. Extraordinário, exatamente isso. Então tem que, se não houver, se a matéria não for pré-questionada, então aí tem uma súmula lá que veta. Se não houver pré-questionamento da matéria nas instâncias inferiores, o recurso não é admitido. Então, via de regra, é utilizado para isso. Não, eu falo essa questão dos embargos declaratórios, porque uma vez eu ingressei com embargos declaratórios no tribunal com esse intuito de pré-questionar, e a relatora me falou assim: embargos de declaração, ementa, nada a declarar. Né? Esse foi a ementa, nada a declarar. E eu entrei com outros embargos de declaração para me esclarecer. Então, por que nada a declarar? Né? Então, com a questão de pré-questionamento das situações ali que estavam sendo colocadas nesses embargos declaratórios. E aí, né, não fui aplicada a pena de litigância de má-fé, que há uma possibilidade, né, neste caso. Né? Não, eu já tive um caso que entrei com os embargos declaratórios, não foi resolvido, entrei com um segundo, e no segundo eu ganhei. Acontece. Não, claro, só que é uma situação excepcionalíssima, né? Eu entrei com os embargos, eu sei que aí eles deram uma decisão e disseram: não, mas a questão não é essa, a questão é aquela outra. Aí é verdade, então, e aí acolheram os embargos. E essa pode ser a saída, doutora Lúcia? Quem sabe, né? Eu acho só se Jesus Cristo vier lá de cima e mas será que a turma não errou tanto assim? Se Jesus Cristo não fizer a defesa de Lula, eu acho que não. Mas a Gleisi admitindo a possibilidade de Lula ser preso, quais as consequências disso? Diz eles que não vão aceitar, inclusive, passivamente essa situação. Eu não acredito. Será que Lula foge? Não, o Lula não é homem de fugir. Eu não acredito, isso eu não acredito. Acho que não foge, não. Eu também acredito que Lula não vai fugir, porque todo o apelo popular que tem Lula é uma questão. Eu até acredito que Nelson Mandela, que foi um grande líder na África, né, foi preso, né, e depois de preso, né, se for observado que foi uma prisão injusta, talvez com elas política, e de repente com Lula pode estar acontecendo, porque a gente não sabe também das meados. Não sabe, mas Hoje, por exemplo, né, não sei se foi hoje ou ontem, essa semana, na verdade, eu estava lendo um noticiário que o Sérgio Moro autorizou a venda e leilão do triplex, que houve a condenação. Eu achei correto. Só que ele autorizou por uma penhora decorrente de uma empresa que estava cobrando da OAS. Então o triplex... Mas não é do Lula? Então o triplex não é do Lula. Não, a situação é a seguinte, vamos esclarecer bem. Eu vi a decisão do juiz Sérgio Moro, ele justifica que seja realizado o leilão porque o imóvel estará sem pagar IPTU, ele está se deteriorando. Então, o que ele coloca no despacho: faça-se o leilão, está marcado até a data. Sim, já marcou a primeira e a segunda praça. Deposite-se o dinheiro em juízo, a destinação do dinheiro depois vai se resolver com o final do processo. Se o Lula for absolvido e o imóvel sendo dele, o produto da alienação reverte para ele. Se o imóvel for da OAS, vai para a OAS. E se mantiver a sentença de condenação, seria o produto da alienação para a Petrobras. Eu acho que o dinheiro depositado no processo, ele não se deteriora, né? Eu acho que foi uma medida... Porque o imóvel está lá tirado das traças.
Mas se é dele, por que ele, né, a relação jurídica desta penhora não foi da Lava Jato, na verdade foi de uma penhora de um título de crédito, na verdade, que tinha essa empresa contra a OAS. Acontece que a OAS admite que esse imóvel não é dela. Ou seja, então para ela quer penhorar, para ela tanto faz. Porque não é dela, ela entende que não é dela. Então seria correto o Lula entrar com embargos de terceiro aí nesse caso. Bom, mas aí ele estaria assumindo que é o proprietário. Né? Não, eu achei prudente a decisão do juiz Sérgio Moro, porque a situação vai ser aquela, ou seja, depois se verifica a quem se destina o dinheiro, o produto da alienação. Porque tanta gente sem moradia aí, aquele apartamento abandonado, um triplex e outra coisa. E parece que o imóvel vai a leilão por um valor baixo. Avaliação 2 milhões e 4... Mas tinha que ir um valor altíssimo. Um imóvel na frente da praia do Guarujá. Triplex, com elevador próprio. Ele foi avaliado por 2 e alguma coisa. Ele, no segundo leilão, autorizado a vender por 60%, em torno de 1 milhão e 300. Acho que um imóvel que vale 2, 3 milhões. Eu se fosse, né, dos movimentos sociais aí, até já fizeram... o pagode, né, na frente do triplex, a churrascada na frente do triplex, poderia fazer uma vaquinha para comprar esse triplex, então. E doar pro Lula? E doar pro Lula. Doar o que é dele? Mas se vai a leilão e não é dele, eu não estou entendendo essa decisão do juiz Sérgio Moro realmente deixa confuso, me deixa confuso, sinceramente. Eu acho que não deixa porque nós sabemos que muitas vezes o patrimônio é de uma pessoa e não está no nome dela, né? Isso inclusive é admitido até a possibilidade. Por exemplo, esses traficantes que utilizam laranjas para ocultar o patrimônio. A justiça vai lá e penhora, leilou e pronto. Então, é aquela história. Se está no nome da pessoa, o registro, não significa que seja ou não seja dele. É a questão de ocultar patrimônio. Né? A situação de fato, na verdade, às vezes vale mais que o próprio registro. Exatamente, né? Isso, porque o registro... É aquela história, eu sempre digo, o papel aceita qualquer coisa. O papel aceita qualquer coisa. Ele não reclama. O papel não reclama. Coloca ali que é da pessoa, a escritura, e o papel não vai reclamar. Olha, não me registra porque eu não sou dele. Eu só espero assim que talvez eu acho que o STF também não vai mudar a posição do STJ, né? Porque na verdade essa questão do STF com relação ao habeas corpus preventivo, né, doutor Ângelo, que... Eu acho que pode mudar, porque o STJ, eu vi a fundamentação, que é a Carmen Lúcia, né, que na verdade... o STJ, ele não concedeu a ordem de habeas corpus com base no entendimento do Supremo. Sim. Eles disseram que o entendimento do Supremo é que após o julgamento da segunda instância existe a possibilidade de prisão sem ofender a presunção de inocência. Então, ou seja, ele atirou a bola para o Supremo. Então não prejudica. Eles decidiram porque lá o entendimento é esse. Né? Claro que agora pode mudar porque... Houve a alteração de ministros. Eu acho que não é porque tem alteração de ministros, tem que estar fazendo sempre, de acordo com os interesses do réu, reavaliar aquilo que já é entendimento. Né? Claro que foi uma decisão apertada, foi 6-5 aquele entendimento. Né? Eu naquela ocasião, eu vou ser sincero, naquela ocasião eu entendi que o Supremo agiu de forma equivocada ao reconhecer que a prisão depois da segunda instância não violava a presunção de inocência. Eu entendi. Porque acontece o seguinte, antes havia esse entendimento de que só haveria prisão depois do trânsito em julgado. Bom, aí o Supremo lá se reuniu e decidiu de forma contrária, sem que houvesse alteração na Constituição. Então, ou seja, decidiram por conveniência. Não sei qual era o réu que estava sendo julgado naquele processo. Então eu entendi. Se tivesse havido uma modificação na Constituição, aí então se justificaria a mudança de entendimento. Né? Então, naquele momento, eu entendi que o Supremo se equivocou ao modificar aquele entendimento. Né? E se ele se equivocou naquela mudança do entendimento, eu entendo que esse entendimento está incorreto. Que a presunção de inocência só não deixa de prevalecer quando transita em julgado a decisão.
Mas a Constituição Federal não foi alterada, então entendo que... Claro, se o entendimento antes era não houve modificação nenhuma, por que mudar a oposição? Justamente. Por quê? Interesses escusos. Porque é julgamento do Lula, porque... Foi no anterior. Foi no anterior que eu não sei quem era que estava sendo julgado lá. Mas era medalhão. Pobre não era. Era medalhão que estava sendo julgado. Pobre não era. Manter a prisão após a segunda instância foi um entendimento recente, na verdade. 2016. Pois é, então, se antes tinha um entendimento com o trânsito julgado e que não houve alteração nenhuma, né, esse entendimento, constitucionalmente, que o STF, o Supremo Tribunal Federal, é como guardião da Constituição Federal, ele tem que manter a Constituição Federal, então não pode. Claro, aí na verdade, o que está acontecendo? Ele está que nem biruta de aeroporto, decide de acordo com a conveniência. Não, ou ele está legislando, ou ele está biruta de aeroporto. Claro. Decide de acordo com os ventos. Mas sempre foi assim? As leis são criadas para quê? Para quem? Favorecer mas é que lei da empenhorabilidade, né? Lei Sarney. Esse é o nosso Brasil. Mas a gente aguarda, né, que o Supremo ele tenha essa precípua, né, finalidade de ser guardião da Constituição Federal, porque senão é o seguinte, entra aqui com um processo, né, alegando qualquer coisa, o tribunal alega outra coisa, vai STJ, STF, muda tudo totalmente. Agora eu também estou achando uma injustiça contra o presidente Lula em protelar o julgamento do habeas. Parece que ele não foi nem pautado para abril, né? Porque o habeas corpus ele tem que ser julgado, inclusive, nos tribunais regionais. Tem preferência, né? Ele tem preferência, ou seja, ele é julgado, inclusive, independente de pauta. Então não precisa nem colocar ele na pauta, vai ser julgado dia tal. O relator... eu tive, inclusive, um caso, até vou contar, aqui no Tribunal do Rio Grande do Sul. O processo estava pronto para julgamento e o relator não queria levar ele para a sessão. Eu fui lá falar com o presidente do tribunal, só o desembargador assim tal, tá com o processo lá e não quer incluir em pauta. E aí o presidente lá ligou lá para o desembargador, ele pegou o processo embaixo, desceu lá para a sessão e julgou. Claro, negou o habeas, mas julgou. Sim, mas o processo andou. Talvez fosse esse o remédio processual que tu quisesse, né? Claro, destranca, vou recorrer para outra instância. A gente vê o que faz, eu sei que eu vi no corredor lá o desembargador, que eu não vou citar o nome. Levando o processo embaixo. Vou lá julgar agora o processo. Mas isso acontece muito quando a gente reclama de um juiz, de um desembargador. Eu tive um caso que eu reclamei na corregedoria, que estava 6 meses concluso, para mandar um processo para o perito contador. Eu tinha impugnado lá, eu pedi esclarecimentos. 6 meses. Fui na corregedoria. Eu tinha umas 10 audiências naquela vara, isso era em março. Assim, para novembro, outubro, dezembro, eu tinha aquelas... Em abril foram feitas todas. Ele antecipou todas as audiências na... Acontece. Porque, né? Agora a pressão está muito grande para que a Carminha, com eles. Carminha inclua em pauta esse habeas corpus dele. Ela está resistindo. Ela diz que o Supremo não vai se apequenar porque é o processo do Lula. Não sei. Bom, vamos ao intervalo e já voltamos logo daqui a pouco. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado. Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Hotel Fazenda Vale Real, fone 54-3287-1125, Caxias do Sul. Stock Glass, vidros temperados e acessórios para uso e instalação de vidros. Avenida João 23, 425. Bairro São Sebastião, Porto Alegre. Fone 30
26 37 10. A Luminalves, há mais de 20 anos no mercado. Avenida Manuela Elias, 212, fone 3340 4040, Porto Alegre. Essa semana no Trilegal é para amarrar o burro na sombra. Eu ganhei no Trilegal e tô muito feliz. O Trilegal dessa semana tem tudo que você queria. Tem dinheiro, 20 mil reais. tem carro Gol zerinho. e tem casa com carro na garagem e 1 ano de supermercado. Pra ficar com o burro na sombra. Então, vai pra sombra. Trilegal. Sua vida, muito mais Trilegal. Olá, caros telespectadores do programa Comunicando Direito. Estamos voltando para o nosso segundo bloco aqui na G-Sul TV. Falando, ainda dando continuidade ao tema de Lula, não poderíamos falar sobre essa possibilidade de ele se candidatar à presidência da República, né? Há uma possibilidade, né, doutor Luiz? Está disparado nas pesquisas, né? Em primeiro lugar, em qualquer situação, com qualquer outro candidato. Em relação a esse aspecto, eu acredito que é até possível que ele não seja preso desde que o Supremo modifique o entendimento atual, porque a coisa lá está meio... Eu diria o seguinte, que é jogar uma moeda para cima, dar cara ou coroa, porque lá a decisão lá está 6-5, depende do ministro se vai para lá, o outro vem para cá, para que mude esse entendimento. Então, Pode ser a mala também, doutor? Hein? Pode ser a mala também? Não acredito. Eu acho que mais é influência política, etc. Agora, em relação à candidatura, na minha opinião, essa candidatura já morreu. Ela já morreu porque aí entra a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa diz que, condenado em segunda instância, ele já não tem mais ficha limpa. E aí ele não pode ser candidato. Então, a candidatura dele, certamente, 100% que vai ser impedida. Ele pode ser solto, ficar solto, mas não ser candidato. Mas aí, doutor Luiz, assim... Data vênia, né? Já dizia. Data vênia, né? Tem tanto candidato preso, inclusive, aí que tá, né, ou se candidatou, até o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro me parece que também foi condenado em segunda instância num processo com relação à nossa Maria do Carmo, que então, acho que os dois são ficha suja, então seria essa situação. Que seriam, estou falando sim, não estamos polarizando também, né? Não é questão de polarizar, mas seriam os dois candidatos que têm o maior número de votos, né? De intenção de votos, na verdade. É que a questão da ficha limpa é uma coisa, a soltura dele é uma outra situação, né? Então, a ficha limpa não há discussão no Supremo de que, condenado em segunda instância, ele possa ser candidato. Não, a lei da ficha limpa é clara. Condenado em segunda instância, ele fica impedido de correr. E certamente o Tribunal Eleitoral vai impedir a candidatura dele, não vai registrar a candidatura dele em função dessa questão. Dizendo que ele foi condenado em segunda instância, então ele não pode ser candidato. A do Bolsonaro também, que é o segundo da lista, né? Não, mas eu não tenho conhecimento dessa condenação. Não, ele tem uma condenação contra a Maria do Carmo. Será que não é antes da... Não, foi o ano passado, inclusive. Foi em março de 2017. Mas outra coisa, o que vocês acham? O Lula é inocente ou não é, afinal de contas? Não sei. Eu penso assim, eu penso que algumas injustiças foram cometidas com relação ao Lula, né? A celeridade do processo. Celeridade, o apelo, né, popular, eu acho que nesses aspectos eu acho que há uma questão além do normal, né, do processual. Agora, eu não posso dizer que ele é inocente, né, assim, plenamente, se há duas decisões já condenando nesse sentido. Eu penso, quem teve o maior acesso às provas, aquela questão de todo o acesso aos autos, foram os desembargadores e os juízes. Então, eu penso que decisão judicial a gente cumpre. Eu respeito, né? Eu respeito nesse sentido. E eu abomino essa ideia da Gleisi dizendo que não vamos aceitar pacificamente. Olha, decisão judicial tem que ser mas ela disse respeitada. Também do julgamento aqui no TRF. Eu acho que ela diz muita besteira.
movimentar as massas, né? Mostrar uma resistência, né? Que nunca se rende. Ser simpatizante, né, com o partido, ser simpatizante é uma situação. Agora, se nós formos analisar, ainda mais como advogados, né, diga assim, não, nós vamos quebrar tudo, nós vamos fazer isso, nós vamos resistir, eu acho que a gente estaria no lugar errado, né? Porque a gente, se a gente tem alguma situação que a gente discorda, a gente tem que resolver pacificamente. Não, entendo, né? que no recurso, acho que é o tribunal, os tribunais são as ideias, são o local adequado para essa discussão. No meu entendimento, realmente, né, o que o tribunal, pessoalmente, talvez, se fosse simpatizante, não entenderia dessa forma. Eu respeito muito as decisões dos tribunais, ou seja, teve uma decisão de primeiro grau, uma decisão de segundo grau, que concluíram pela culpabilidade dele. Então eu acredito muito no Poder Judiciário. É claro que a gente tem as suas decepções, mas isso não abala a confiança que a gente continua. Até porque, se nós não acreditarmos no Judiciário, vamos acreditar em quem? Nos políticos? Pois é, dos órgãos institucionais do nosso Estado Democrático de Direito, o Judiciário é aquele que mais tem um elevado índice de creditação, na verdade, da população. Todo mundo acredita no Poder Judiciário, então, embora tenha todos os seus problemas com lentidão, morosidade, questão de situação até de gerir os seus custos, né? Mas, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, o judiciário realmente ele é... Agora aquela questão que dizem que isso é uma perseguição, que não querem deixar ele ser candidato, que o processo, a condenação é justamente para isso. Eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, e eu vou dizer por quê. Porque há 2 ou 3 anos atrás, quando explodiu a Lava Jato, que começaram as primeiras denúncias contra o Lula, ele não era candidato ainda. Ele não era candidato. Eu lembro como se fosse hoje, porque ele não era candidato. Aí ele apenas, eu não esqueço a frase que ele disse até hoje. Então que ele estava apenas investigando, inquérito, etc. Aí ele disse que eles estão começando a querer me acusar. Isso me dá vontade cada vez de ser candidato. Então eu acho que, na verdade, a candidatura dele foi como uma estratégia de defesa para se livrar da condenação. Não, mas eu assim, tenho minhas dúvidas, doutor Luiz, porque assim, historicamente a gente analisando o ponto de vista. Lula foi candidato a primeira vez, ganhou, Lula foi candidato a segunda vez. Na verdade, Lula foi candidato mais de 2 vezes, mas as últimas 2 eleições ele ganhou, depois foi a Dilma. A Dilma, desastrosamente, foi retirada do poder. E aí ali se armou. Acho que ali se armou. E quando aconteceu isso aí, porque a preparação para uma 4ª candidatura do PT, que aí eu acho que há o golpe instituído. Quando haveria a possibilidade de uma 4ª candidatura, o que acontece? Vem impeachment de Dilma. E aí vem o processo de Lava Jato contra o ex-presidente. E aí é o seguinte, o processo ele vai de uma velocidade que não é normal no Poder Judicial. Assim, convenhamos, doutor. Que o processo eletrônico ele é rápido mesmo. O processo eletrônico. Enquanto ele dizer assim que ele vai se candidatar ou que ele iria se candidatar, não creio que seja estratégia de defesa. Por que a Carmen Lúcia, então, não quer botar em pauta, né? Ele nunca disse que não se candidataria. Porque tem medo do habeas mudar? Ele nunca afirmou que nunca mais seria candidato. Eu acho que o presidente Lula tem responsabilidade porque ele é um homem muito esperto. Ele jamais, uma pessoa do naipe, da estipe de convencimento que ele tem. Eu, inclusive, uma vez conversando com uma pessoa, ele me disse, olha, se a gente conversar 5, 10 minutos com Lula, ele te convence de qualquer coisa. Ele tem uma capacidade de persuasão muito grande que ele convence de qualquer coisa. Então, se ficar 5 ou 10 minutos, ele convence que isso aqui não é celular, que isso aqui é um grampo, etc. E tal. Então, ele com o Sérgio Moro, ele conversou 2 horas, ele não conseguiu convencer o Sérgio. É mais ou menos assim, aquele cara que apaga o ouvido aqui, apaga aqui, diz assim, entra aqui, sai aqui, claro, não vai convencer nenhuma pessoa. Moro deve ter traçado até um perfil psicológico do Lula para poder interrogar e se defender das... Quando a pessoa não está disposta a escutar, é lógico que ela não vai ouvir, né? Vai ouvir. Mas Então, na minha opinião,
analisando essas circunstâncias, né, eu não acredito que haja um complô. Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário, se ele fosse inocente, teria que haver assim, um complô completo, como diria, completo, para tentar incriminar uma pessoa inocente. E o Lula é tão esperto que eu duvido que ele, sabedor das falcatruas da Petrobras, ele não pegasse uma beiradinha. Que ele sabia, tranquilo. Ele vai deixar os outros roubar e não pegar uma beiradinha? Eu acho que até, inclusive, os Paulo Roberto, aqueles diretores grandão lá, roubaram 100 vezes mais que ele. Não tem prova. Ele pegou um sítiozinho lá, coisinha pequena, lá mais um... O que foi mais um apartamentozinho lá? Então, eu acho que ele não ia... Por que a velocidade essa não acontece com o nosso atual presidente da República? Eu estava pensando na Por que mesma coisa. por que essa velocidade, por que esse poder de investigação, por que essa coesão, né, de investigadores com relação ao Aécio e a tantos outros não acontece? Mas aí a Constituição protege o presidente no exercício, né? Realmente e não protege o povo, né? Porque a gente quer saber também o que vai acontecer com o Temer. Quebra de sigilo bancário. Vai ficar feia a coisa. Quebra de sigilo bancário. Quebra de sigilo bancário do melhor amigo, quebra de sigilo do homem do braço direito. Eu quero ver ele mostrar. Esses não vão ter nada, doutor Luiz. Mais uma vez, né? E ele tem culpa ou não tem? Não, eu acho que tem culpa, tem. Pois é. Não, e acho que nas contas do Temer não vão pegar nada. Não, também. Nas contas vão pegar lá o saláriozinho, a aposentadoria, mas eu acho que do Loures aqui, aquele do pulinho da mala, daquele ali vão pegar alguma coisa, vão pegar do Bunlai, vão pegar daquele coronel, porque essas pessoas é que faziam a intermediação das propriedades. Nessa aí pega alguma coisa. Eu tenho certeza. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos a um breve intervalo e já voltamos logo mais com as perguntas no nosso programa. Até mais. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado. Avenida Sertório 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Hotel Fazenda Vale Real, fone 54 3287 1125, Caxias do Sul. Stock Glass, vidros temperados e acessórios para uso e instalação de vidros. Avenida João 23, 425, bairro São Sebastião, Porto Alegre. Fone 30 26 37 10. Aluminalves, há mais de 20 anos no mercado. Avenida Manuela Elias 212, fone 33 40 40 40, Porto Alegre. Essa semana no Trilegal é para amarrar o burro na sombra. Eu ganhei no Trilegal e tô muito feliz. O Trilegal dessa semana tem tudo que você queria. Tem dinheiro, 20 mil reais, tem carro, bom zerinho e tem casa com carro na garagem e 1 ano de supermercado pra ficar com o burro na sombra. Então, vai pra sombra! Trilegal! Sua vida, muito mais Trilegal! Olá, amigos, voltamos para o terceiro e último bloco do programa Comunicando Direito. Comumente, no terceiro bloco, sempre fazemos as perguntas, respondemos as perguntas dos nossos telespectadores. Aquele telespectador que queira fazer a sua pergunta para que a nossa bancada possa responder, pode efetuar através do nosso e-mail, programa comunicandodireito@gmail.com, ou através do nosso Facebook, programa Comunicando Direito. Faça a sua pergunta, caso queira se identificar, bote o seu nomezinho, e caso não queira se identificar, ao final coloque lá que não quer se identificar. Então vamos trazer alguns questionamentos dos nossos telespectadores para que nossa bancada possa assim responder. Vamos começar aqui com um telespectador não identificado que pergunta
qual a melhor forma de garantia de fiança locatícia para que o locador não tenha risco de não receber aluguéis do imóvel locado? O locador tem um imóvel locado, ele quer certificar da melhor garantia. Como é que ele pode fazer isso, doutor Luiz? As modalidades de garantia que efetivamente têm assegurado uma possibilidade de não deixar de não receber os aluguéis é o seguro fiança. Ele tem funcionado muito bem, o seguro fiança, porque os bancos eles garantem o pagamento se o locatário ficar inadimplente e não cumprir o contrato. Claro que é uma modalidade de seguro que ela é muito onerosa aos locatários, né? Não é muito baixo. Isso a pessoa paga em torno de 2 a 3 aluguéis por ano, é um valor meio exorbitante. Então ela dá uma certa garantia. Agora, tem aquela garantia da fiança normal, essa aí, na minha opinião, ela garante muito pouco. Ela garante muito pouco porque o fiador, mesmo tendo bens, ele pode, durante o período da locação, se desfazer desses bens e, por ocasião da inadimplência, ele não ser mais proprietário desses bens. Agora, tem uma garantia que é a fiança com garantia hipotecária do imóvel. Aí essa sim garante porque o imóvel fica alienado, fica atrelado à dívida da locação. Enquanto não resolvida a locação, aquele imóvel não pode ser alienado. E aí, claro que dificilmente o locador vai deixar de receber os aluguéis. A não ser que a dívida fique muito elevada e o valor do bem da garantia não seja o suficiente para garantir aquele débito. Digamos, ele tem um débito lá de 400 mil e a garantia hipotecária, o imóvel vale 300, né? Mas, via de regra, essa, na minha opinião, seria a garantia mais segura. A fiança com garantia hipotecária de um imóvel. Aí não tem coisa pior do que tu chegar e pedir um fiador, né? Como é desagradável. O locador, aquele que tem um imóvel, ele não quer jamais perder, né? Ele tem aquele patrimônio que ele construiu, às vezes, durante longos anos, e quer ter uma rendinha e quer se certificar de certas garantias. Eu acho que o doutor Luiz falou, né, de forma prudente, aí, as melhores formas para aquele que tem um imóvel. Agora, tem essa hipótese do fiador, né, que é uma pessoa com imóvel e que fica lá como dá a fiança, né, dá o seu próprio imóvel como garantia dessa locação. É uma situação constrangedora, acho que para aquele que recebe esse pedido e acho que para aquele que faz o pedido. Isso aí né, quando tu assina uma fiança, quando tu fica de fiador para alguém, tu já tem que saber que se aquela pessoa não pagar, tu tem que ter condições de pagar para evitar que tu perca teus bens. Então, eu acho que hoje em dia a relação fiança-locatário, ela praticamente quase que se resume a parentes. Porque hoje é muito difícil, principalmente dando garantia hipotecária de um imóvel. Mas, estranho. Agora, quando é família, só de pai para filho. Uma filha, irmãos, filho, etc. Né? E tal. Claro. Não, eu acho pessoas do seio familiar. Mas ainda assim tem... e às vezes tu pode acabar com a família, né? O parente não é garantia de... Pode romper. Pode criar uma desavença na família que nunca mais recupera. É verdade. Porque o fiador, né, ele garante o seu imóvel, ele garante o seu próprio imóvel. E não adianta depois chegar lá no judiciário e dizer assim, este imóvel é o meu bem de família, ele é impenhorável. Não, ele garantiu aquele imóvel, ele vai perder aquele bem. Já o locatário, mesmo tendo bem, ele não perde. Né? Exatamente, é uma injustiça. O fiador que não deve, que a dívida é do outro, tem o bem penhorado residencial. E o locatário não. Então... eu tenho agora também observado que essa modalidade de fiança com garantia hipotecária, ela está se perpetuando, ela está caindo, está sendo quase sempre exigido pelos locadores, principalmente quando é uma locação de valor elevado. E até o doutor Luiz falou uma questão muito importante, que muitas vezes quando tinham os imóveis, deixavam como garantia, eles, quando havia a inadimplência, aí o locador ia executar aquele imóvel, já tinha. Agora também tem que esclarecer que a garantia
a fiança com garantia hipotecária tem que ser feita através de escritura pública. Ela tem que estar lá no registro de imóveis. Exatamente Ela isso. vai lá no registro de imóveis e não tem como... Exatamente, e é uma escritura pública que depois é averbada na matrícula do imóvel. Bom, vamos a mais um telespectador, o senhor Valdir Cabral. Olá, senhor Valdir Cabral. Ele pergunta ele fala que celebrou um contrato de promessa e compra e venda de um imóvel e ainda não otorgou a escritura. Entretanto, posteriormente verificou que o imóvel foi vendido a preço vil. Pergunta-se, pode fazer alguma coisa judicialmente para rescindir este contrato? Doutor Aloysio, pode nos auxiliar nessa pergunta, hein? Toda vez que se celebra um contrato de compra e venda, esse contrato de compra e venda, ele ele não transmite a propriedade. Ele é um contrato que, após o seu cumprimento, ele então fica apto a outorgar a escritura definitiva, transferindo a propriedade a outra pessoa. Enquanto não transferido a propriedade através da escritura, todo o contrato ele é passível de discussão judicial. Principalmente, como é o caso aí do telespectador, quando há um desequilíbrio entre a prestação e a contraprestação, ou seja, um preço vil. A pessoa vende o imóvel por 300 mil e o imóvel valia 600 ou 700, ou seja, ele foi enganado por algum equívoco, e como a lei veda o que se chama enriquecimento sem causa, esse contrato pode ser rescindido, desde que a parte devolva, evidentemente, todo o dinheiro que recebeu do outro. Então é possível rescindir esse contrato, desde que haja motivo para tanto, ou seja, haja um desequilíbrio entre o valor do imóvel e o valor pago, e haja a devolução dos valores, para que dessa forma se vede um enriquecimento. Porque, na verdade, quando alguém compra uma coisa muito barata, o que é que acontece? Um fica mais rico, outro mais pobre. O que vendeu barato fica mais pobre, e o que comprou barato fica mais rico. Mas seria um arrependimento, doutor? Não, mas uma multa, né? Não é o arrependimento em si, por si só, não autoriza a rescisão. O que autoriza quando há o desequilíbrio contratual. Até imaginando aqui uma situação que na prática poderia ocorrer, por exemplo, faz um contrato, olha, vou te pagar daqui 5 anos. Certo. Né, o contrato, né? Claro. Hoje eu te vendi por 100 e estou te dando 50, daqui 5 anos tu vai me dar mais 50 mil reais, claro, que seria o saldo desse valor. Aí chega lá no final, os 50 mil reais, teve mais 10 mil de juros, só que o imóvel, quintuplicou. Isso poderia acontecer? Poderia, porque, ou seja, houve um desequilíbrio. O tempo é aquela história, por exemplo, quando teve um caso aqui, quando teve uma crise na construção, as pessoas contratavam para fazer um imóvel pronto. Olha, eu vou te fazer esse imóvel por 200 mil, eu vou te entregar pronto. Aí houve um problema lá na economia, que os preços dos materiais de construção dispararam. Então, se a pessoa fosse cumprir aquele contrato, construindo aquele imóvel por 200 mil, ia pagar para trabalhar. Ele ia gastar 300 mil por um imóvel que ele vendeu por 200. Então, o judiciário revia, mandava, nesse caso, não rescindir o contrato, mandava majorar o valor da prestação que estava... Exatamente isso, para equilibrar, haver o equilíbrio entre a prestação e a contraprestação. E aí, então, eu acho justo isso, porque o que o Poder Judiciário tem que fazer? Procurar restabelecer o equilíbrio, que muitas vezes, ele não ocorre nos contratos, né? Bom, é isso aí então. Vamos lá então para mais uma pergunta do senhor Edmundo Castilho. Agora, só não é possível fazer a rescisão depois de otorgar a escritura de compra e venda, aí é complicado. Aí para anular a escritura, aí só... Tem que haver um erro, né? Aí tem que haver vício de consentimento, coação, etc e tal, aí sim. Vamos lá então, novamente, a pergunta do senhor Edmundo Castilho, que pergunta se o locatário, quando cumpre parte de um contrato de locação e depois rescinde, se ele é obrigado a pagar a multa integral prevista no contrato em caso da rescisão. Ele está perguntando se ele cumpriu parte, então, desse contrato de locação, e se rescindido, ele é obrigado a pagar essa multa. Ele é obrigado a pagar, mas de forma proporcional, porque a multa ela é prevista por um contrato, por exemplo, de 3 anos. Se a multa é prevista para 3 anos, se ele cumpriu 2 anos, não é justo ele pagar a multa integral como se não tivesse cumprido o contrato. Então, o entendimento é de que pague-se a multa de forma proporcional ao cumprimento do contrato.
cumpriu 2/3, paga 2/3 da multa. Que é justo, né? Justíssimo. Porque senão há um locupletamento da outra parte. Ou seja, digamos que falta 2 meses para vencer o contrato. Ele tem que pagar. Quer dizer, então realmente... Aí é melhor ficar no imóvel, né? Melhor ficar no imóvel até o fim do contrato. É verdade. E paga parcelado, ainda paga 2 meses os vencimentos. Vamos lá, um telespectador não identificado pergunta em que hipótese um herdeiro pode ser deserdado e se caso positivo, se ele pode ser deserdado, como procede esta situação? Doutora Ângela, pode nos ajudar? Posso. Um herdeiro pode ser deserdado quando ele atenta contra a vida, né, dos pais, né, quando é praticado homicídio contra esses pais. E também no caso de injúria grave, que daí o doutor Aloysio explica muito bem, né, mas nessas hipóteses ele pode ser deserdado, sim. A injúria grave, ela não é agressão física. Se chama, até agressão física também. A legislação é clara. O herdeiro pode ser deserdado em caso de indignidade. Aí, claro, a indignidade vem atentar contra a vida, atentar, matar. Nós tivemos aquele caso daquela... como é que é aquela lá de São Paulo? Nós tivemos um caso aqui também no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, um caso muito sério. Do filho que matou o pai. Isso, exatamente. Pai e a mãe. E é justo isso, porque se o herdeiro não fosse deserdado numa hipótese dessa, ia ter muito filho matando os pais para receber herança. Principalmente pai rico, né? Principalmente pai rico. Pai pobre talvez até não. Mas pai rico, porque tem pessoas de caráter duvidoso que às vezes não tem o amor que a gente tem pelos nossos pais, tivemos quando eles eram vivos, né? Então, para eles o patrimônio interessa mais do que o pai vivo. Pois é. Então, o amor não existe, agora, né? Só o dinheiro. Agora, de qualquer maneira, para que haja a deserdação do herdeiro, tem que ter uma decisão judicial. O pai não pode, a seu bel prazer, não, eu vou deserdar esse. Porque às vezes tem muito pai que diz, eu vou deserdar o filho e tal. Não é bem assim. E se isso pudesse... Mas o irmão pode deserdar? Muito filho deserdado, exatamente isso. O irmão pode deserdar, doutor Luiz? Como? O irmão? Como assim o irmão? O irmão... o pai faleceu... Não seja o ascendente direto, na verdade. O descendente, né? O pai e a mãe morreram e aí o irmão entra com uma ação de deserdar o irmão. Existe isso? Não. Inclusive o herdeiro é que entra com o pedido de deserdação porque os pais estão mortos, né? Os pais estão mortos. O procedimento é esse. Ele tem legitimidade para pedir o reconhecimento da indignidade. Ele que tem legitimidade. Então, o irmão pode entrar contra a irmã, que é também herdeira, dizendo assim, olha, tu comeu. Esse de São Paulo parece que o irmão é que entrou e conseguiu. E ela tentou, né? Bom, com essa aí, então, vamos chegando mais um fim do nosso programa Comunicando Direito, agradecendo a todos aqueles que nos acompanharam neste sábado. Voltaremos no próximo sábado, às 20h30, aqui no canal 6, na GSul TV. Doutora Aloysio Martins, agradeço mais uma vez. Doutora Ângela Beatriz, agradeço mais uma vez. E relembrando, para aqueles telespectadores que queiram entrar em contato conosco, programa Comunicando Direito, @gmail.com ou no nosso Facebook, programa Comunicando Direito. Até o próximo sábado. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado, com o portfólio mais completo da região. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre.
Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Carmona Advogados, em 2018, completando 25 anos de advocacia. Ética, comprometimento, agilidade e profissionais altamente capacitados nas seguintes áreas do direito: direito do trabalho, direito civil, cobranças, indenização, contratos e direito imobiliário. Avenida Protásio Alves, 8079, Alto Petrópolis, em frente ao Fórum. Telefone 3334 2575. Facebook Carmona Advogados. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Fone 54 32 87 11 25, Caxias do Sul. Stock Glass, vidros temperados e acessórios para uso e instalação de vidros. Um atendimento totalmente focado no bem-estar do cliente, com entrega pontual de produtos de altíssima qualidade. Avenida João 23, 425. Bairro São Sebastião, Porto Alegre. Fone 30 26 37 10. Aluminalves, há mais de 20 anos no mercado. Janelas, portas, box e sacadas. Esquadrias de alumínio, vidro temperado. Soluções em esquadrias especiais. Avenida Manuela Elias 212, fone 3340 4040. Porto Alegre. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Essa semana no Trilegal é para amarrar o burro na sombra. Eu ganhei no Trilegal e tô muito feliz. O Trilegal dessa semana tem tudo que você queria. Tem dinheiro, 20 mil reais, tem carro, gol zerinho e tem casa com carro na garagem e 1 ano de supermercado pra ficar com o burro na sombra. Então, vai pra sombra! Trilegal! Sua vida, muito mais Trilegal!